Já estou com o Padula aqui, o áudio mostra o momento que o padrasto confessa que colocou chumbinho nesse salgado. Ao vivo, Lucas Padula já está com a delegada. Eu quero, inclusive, agradecer a participação sempre da delegada e parabenizá-la por um trabalho belíssimo que ela vem fazendo nesse caso. Padula, estou com você, boa tarde. Oi, Luiz, excelente tarde para você e para quem nos acompanha aqui no Patrulha. Pois é, nós fomos pegos de surpresa de ontem para hoje com esse áudio, né, do Ademilson confessando que utilizou, então, chumbinho nesse bolinho. E agora há pouco a gente estava conversando aqui com a doutora, porque ele fala no áudio uma coisa, mas no fim é outra, né, que até surpreende, doutora. Mas antes da senhora comentar, deixa eu pedir para chamar esse áudio, Luiz, porque a gente vai escutar o áudio e na sequência a doutora vai comentar algumas informações, inclusive novas informações e informações chocantes sobre esse caso. Nesse áudio, o Ademilson então confessa que utiliza chumbinho, que ele utiliza creme de leite para dar para essas pessoas e que ele inclusive justifica que queria tirar a própria vida dele. A gente vai escutar um trechinho desse áudio. Era para misturar o chumbinho para matar ratos, mas para ficar mais fraco uma pólvora. Eu peguei, comprei um potinho de creme de leite, certo? Veio os bolinhos. Não é só eu moço errar não, viu? Veio os bolinhos. Coloquei um pouquinho de creme de leite, coloquei um pouquinho de chumbinho e coloquei na boca. Cortou minha boca. Deu um pouco pro Lucas, deu um pouco pro Thiago e deu um pouco para ela. Todos os quatro comeu com ela, comprou chumbinho. Ela pagou R$25 no chumbinho e aí misturei, mas já estava pago. Não coloquei tudo não. Aí coloquei, misturei, comi primeiro. Eu já estava tomando aquele remédio de ser de homem, sei. Já não tô a cabeça muito boa, né? Agora, numa prisão dessa, eu sozinho, e nele dando risada, e volta e me diz, desculpa, eu não tenho nenhum, não pedi desculpa nenhum. Agora, eu quero pra ele. Queria me matar. Eu queria me matar. Eu queria acabar com a minha vida. Entendeu? E aí dei um pouquinho pra cada um. E o mais que sofreu foi o Lucas. Era todo mundo na cadeia. E estupro para o senhor. Eu não devo, não sou estuprador, eu sou homem. Viu? Eu sou estuprador, eu sou homem. Pois é, Luiz, a gente ouviu esse áudio agora, né, que é ele confessando o crime. Até na prisão a gente não tinha essa informação, mas a doutora conseguiu. O Luiz até está agradecendo a sua participação. Agora podemos dizer que ele confessou o crime, doutora. Podemos decretar isso? Podemos falar isso? Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Sim, eu já não tinha dúvidas. Com ele preso, e aí você vê que é um ato ali, até de covardia, ele já tinha imputado a conduta que é dele, a irmã, e depois eu não vou preso sozinho. Vou levar a esposa e levar o filho caçula. Veja como essa pessoa tem um comportamento de psicopata mesmo. Luiz, nesse final de semana nós recebemos a triste informação da morte do Lucas, né? O Hospital de Urgências de São Bernardo do Campo decretou a morte encefálica. A família, em um ato de muita bondade, decidiu doar os órgãos. Inclusive, nesse momento, está sendo todo feito o trâmite para velório, enterro, que deve acontecer dentro dos próximos dias. E eu digo, por que eu friso essa parte? Porque até então o caso estava sendo investigado como tentativa de homicídio. Agora mudou o rumo das investigações, doutora? Sim, eu até tive cautela. Primeiro impedi uma prisão temporária, de aguardar se o Lucas iria evoluir a óbito ou não, para que eu pudesse tipificar de uma maneira mais adequada, porque o juiz me deu 15 dias de prisão temporária. Vou pedir a conversão em prisão preventiva. Estou aguardando só um laudo que eu representei agora à tarde, para que a esposa dele, a mãe de Lucas, seja submetida a uma avaliação psiquiátrica, para eu saber qual a dimensão, se ela podia se dispor diante desse caráter ilícito, porque saibam, toda vez que você é um garantidor pela lei, ou seja, os pais em relação aos filhos, é uma relação em que você tem o dever de cuidado e você não o faz, você responde como se fosse o autor direto do crime. E eu preciso saber se ela estava subjugada e manipulada a ponto de não saber que os filhos dela, inclusive Lucas, estava sendo ali dominado, ou se ela tinha algum gesto, alguma autoridade para impedir que esse crime viesse a ser consumado.
Inclusive, durante as investigações, ela ficou bem fria, doutora, podemos dizer, até para divulgar alguns detalhes, até mesmo como a questão do creme de leite. Não é creme de leite, afinal ele estava utilizando leite condensado para comer junto com esses bolinhos. Até estranho, né, de questão do paladar, né, doutora? É, muito estranho, porque ele fala creme de leite no áudio, na verdade foi leite condensado, e ela não disse isso nada pra gente, até ele ser preso e ele confessar. Ela omitiu a questão de que, quando o rapaz estava convulsionando, ele disse que correu para pegar um fusquinha e não conseguiu tirar da garagem. Mentira. Ela depois disse para mim, não, doutora, ele foi tomar café. Ele sentou para tomar café, enquanto isso ela tirou uma foto do menino convulsionando, o filho caçula que o pegou no braço e pediu socorro para os vizinhos. O celular dele, estranhamente, também se perdeu naquela ocasião. Outro detalhe que me chamou a atenção foi o fato deles omitirem, tanto o irmão caçula, o Tiago, quanto ela, que eles comiam esse bolinho com leite condensado. Ou seja, foi o meio eficaz para que o Lucas ingerisse essa substância sem ter defesa, sem conseguir identificar que estava envenenado. Doutora, não vai haver reconstituição desse caso. Acho que a senhora conseguiu ter elementos suficientes para não precisar desse ponto. Não há necessidade de uma reconstituição dos fatos. A elucidação já está mais que esclarecida. A autoria, materialidade e motivação. O que eu estou aguardando agora é o laudo dela, o laudo do IML e do IC, quanto à substância que realmente vitimou o Lucas, mas eu já tenho essa certeza por conta dos boletins médicos e, conforme ele disse no áudio que vocês ouviram, que a substância foi comprada num determinado estabelecimento. Nós fizemos diligências lá, a minha equipe conseguiu identificar o vendedor, o proprietário dessa loja, bem como outras porções de chumbinho, e ele reconheceu que a mãe do Lucas e o Tiago estiveram lá uma semana antes comprando esse chumbinho. Luiz, uma informação exclusiva que nós também apuramos junto com a polícia. É um caso que aconteceu em Minas Gerais. A gente não pode falar muito para não atrapalhar as investigações, né, doutora? Inclusive, eu já vou perguntar aqui como é que estão essas investigações sobre. Mas é o seguinte, um parente do Ademilson, ele teve uma morte considerada suspeita. E aí a doutora teve acesso a alguns prints feitos por uma denúncia anônima, que podem, inclusive, revelar um novo crime, doutora? Sim, é bem possível. Veja, para eu afirmar para vocês que o motivo da morte do Lucas foi passional, é porque eu tive relato de um dos irmãos do Lucas, de que quando menor de idade, dos 9 aos 14 anos, ele foi reiteradamente abusado e que, certa vez, uma vizinha se declarou apaixonada por ele. Admilson, ouvindo aquilo, entrou para casa e teve um choro compulsivo. E a partir de então ele começou a perseguir o rapaz e deu uma surra que inviabilizou ele conseguir fazer xixi. Ele ficou muito machucado. Não sei se teve consequências de ficar estéril. Esse relato, ele vem bem de encontro com a conduta agora do Lucas. Lucas agora ia ter independência financeira, já tinha alugado algum lugar para morar, ia começar a trabalhar na segunda-feira. O próprio Admilson falou. Ele ia embora de casa, doutora, na segunda. E ele falou para um parente, estou tomando remédio para o estômago e para depressão, porque o Lucas está me deixando louco. Fazendo menção a essa atitude do Lucas querer se libertar. Portanto, o motivo é o passional. Quanto a essas mensagens lá de Minas Gerais, o Admilson veio correndo de Minas para São Paulo, numa circunstância muito nebulosa, e aí, por conta da repercussão desse caso, vieram até nós essa notícia de que, quando em Minas Gerais, algum parente, algum primo dele, descobriu que ele estava ali violentando o Lucas e verbalizou aqui até a polícia. E antes que ele o fosse, ele teria morrido envenenado. A equipe está investigando a veracidade dessas informações. Quem tem a notícia disso, por favor, vá à delegacia da área em Minas Gerais, converse lá ou entre em contato conosco aqui na nossa delegacia 8º DP e aí a gente faz um contato com Minas Gerais para a gente saber se efetivamente isso tenha ocorrido de fato. Aconteceu tem muito tempo, doutora? A senhora tem data ou pelo menos o ano que teria acontecido essa morte?
Não tenho, não posso falar para você quando. É tudo muito nebuloso, por isso a importância da comunicação. De repente, se isso é verídico ou não, porque a gente tem que ter muito cuidado para atribuir à pessoa somente fatos que ela fez. E nesse momento não é hora da gente começar a inventar notícias falsas. Então, muita cautela. Quanto aos crimes que ele cometeu, hediondos também, de abuso sexual a menores de idade, são 3 inquéritos paralelos que eu estou instaurando para que ele responda também por esses crimes hediondos. Inclusive, ele pode sair de onde ele está nesse momento para vir aqui responder. É possível ou não, até pela segurança dele, que eu faça esses interrogatórios audiovisual. Mas ainda não decidi, estou agora totalmente voltada a relatar, a concluir esse inquérito do homicídio consumado triplamente qualificado. Luiz, eu não quero tomar muito tempo, mas eu preciso fazer uma pergunta para a doutora que talvez seja importante, até mesmo que confirme ao longo dessas investigações que teve. Porque ele tem um perfil manipulador, um perfil bem psicopata, pelo que a gente está vendo, mas o que a gente recebeu, doutora, eu não sei se a senhora tem essa informação, de alguns comportamentos estranhos no CDP que ele está, no caso, na carceragem que ele está. Comportamentos, inclusive, de que ele estaria confundindo coisas muito óbvias, como, por exemplo, não sabe o que é comida. Seria um perfil dele para poder manipular até mesmo o pós-prisão, doutora? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque ele é muito astuto. Cada pergunta que eu fazia para ele que ele se via sem a resposta, ele vinha com um argumento muito robusto. Tanto que no início eu fiquei confusa, falei para todos vocês, eu ainda preciso de tempo, é muito preliminar ainda, qualquer juízo de valor. O fato da irmã, a Cláudia, ter fugido, não ter comparecido aqui, aquilo dificultou demais. Os depoimentos truncados da Rosimeire, o Roseli, a esposa dele, e o filho, também demorou a fazer com que nós chegássemos à autoria, mas ele é muito articulado, tanto que a língua dele tem uma lesão que ele queria me convencer que fosse de chumbinho. Antes dos médicos falarem chumbinho, ele já tinha dito que era chumbinho. Então eu acho que isso é alguma ardilosidade, mais uma dele, para se safar do caráter criminoso, desses crimes tão hediondos que ele praticou. É isso, Luiz. Eu vou liberar a doutora, que ela tem uma outra investigação, mas essa informação é exclusiva. Um outro caso em Minas, que possivelmente o Ademilson. Estou com outro caso na cabeça, doutora. O Ademilson possivelmente pode estar envolvido e pode, inclusive, revelar esse perfil dele. Luiz. Tá certo, Padula. Obrigado pela